Então, nesse sentido, a gente tem três concepções aqui, três momentos, na verdade, que o currículo coloca em relação à construção da cidadania e direitos humanos. O primeiro momento foi o momento do liberalismo, que o currículo diz que são a construção dos direitos cívicos e políticos, a prevalência do mercado sobre o Estado. Num segundo momento, nós tivemos um capitalismo organizado, que foi a construção dos direitos sociais. O Estado como a providência. Teve aquela luta entre Estado e mercado nesse sentido, e a priorização da regulação do Estado sobre a emancipação das pessoas. E a nova concepção agora, nós temos a emancipação, que é a troca da solidariedade social com base na prestação abstrata de serviços burocráticos pela autonomia, autogoverno, descentralização, democracia participativa e cooperativismo. São os termos mais ligados à concepção atual defendida pelo currículo movimento em relação aos direitos humanos, né? E aí há uma dialética que o currículo defende entre igualdade e diferença. Inclusive o currículo traz uma frase do Boaventura Souza Santos, né? Aquela frase famosa, que é: temos o direito de ser iguais, sempre que a diferença nos inferioriza, né? Temos o direito de ser diferentes, sempre que a igualdade nos descaracteriza, né? Então, ou seja, o currículo traz essa frase para ilustrar a dialética entre a igualdade e a diferença, né? Ou seja, os direitos humanos, a igualdade incorpora, está em relação, né? Na igualdade, eu preciso reconhecer que há diferenças, né? Então, essa perspectiva tem que ser abordada quando se trabalha com esses dois termos aqui, esses dois conceitos. E no último eixo transversal, nós temos a sustentabilidade, que teve dois marcos, né? A década de 80 e a de 90. Em 80, surge o conceito de desenvolvimento sustentável, que é de você crescer a economia, né, e meio ambiente de forma equilibrada, né? Ou seja, como se os dois, economia e meio ambiente, pudessem se desenvolver sem desmatar, né? Sem acabar com o planeta. Na década de 90, há um rompimento com esse pensamento aqui. Um rompimento de que um crescimento econômico pode simplesmente acabar com os problemas do mundo. Porque se percebeu o seguinte, que a globalização, o crescimento econômico, trouxe mais desigualdade, né? O abismo entre pobres e ricos, o desmatamento, a deteriorização do meio ambiente se acentuou com o crescimento da economia. Então, economia e meio ambiente não andaram juntas. Então, houve esse rompimento, né? Então, na dimensão atual que o currículo movimento prega, é o seguinte, é que as dimensões sociais, culturais, ecológica, ambiental, territorial, econômica, política e até espiritual devem andar juntas. Então, ou seja, nós temos aqui uma ampliação significativa do conceito de sustentabilidade. Não é mais simplesmente meio ambiente. Qualquer questão de prova que reduza o significado desse eixo aqui como meio ambiente, simplesmente, como natureza, preservar árvores, por exemplo, apenas, está errado. Por quê? É mais abrangente, mais amplo do que isso. Envolve sociedade, cultura, desigualdades sociais, meio ambiente também, é claro, natureza, com certeza, ecologia, território, economia, política, tudo junto no mesmo eixo, no mesmo termo, no mesmo conceito de sustentabilidade. Não é mais, nós não temos mais esses dois paradigmas aqui. Nós temos um paradigma muito mais amplo, mais abrangente. Cuidado com isso, porque nós temos ainda um pensamento focado no paradigma anterior de que quando eu trabalho com sustentabilidade, eu trabalho só com meio ambiente, com natureza, com preservação de natureza.
E é muito mais do que isso. É mais abrangente do que isso. É muito mais forte do que simplesmente isso, né? Olha só, a ciência de educação no currículo, explicitamente, entende que as dimensões culturais, ecológicas, territorial, política e econômica faz parte desse processo educativo e está junto no mesmo termo. Essas dimensões se encaminham para a cultura planetária, sociedade global, que é diferente de globalização. Se a prova trouxer uma cultura planetária, uma sociedade mais global, como sinônimo de globalização econômica, não. Porque nós já rompemos com um paradigma de que economia e meio ambiente são coisas que crescem juntas e podem ser equilibradas. No paradigma atual, nós não somos mais ingênuos a ponto de pensar que economia, nesse paradigma capitalista do século XXI, cresce junto com o meio ambiente de forma sustentável. Não existe, porque está provado que a economia, conforme ela está crescendo nesse paradigma, cresce as desigualdades, né? E também o meio ambiente também se deteriora mais. Ou seja, a gente não tem, existe agora uma outra questão que é defendida. Um paradigma de meio ambiente vinculado a outros aspectos econômicos, políticos e sociais e culturais. E não simplesmente algo isolado ou que possa andar junto com a economia. Como se a economia fosse algo neutro, né? E que fizesse crescer o meio ambiente de forma neutra, nesse sentido. O Currículo em Movimento, ele defende a construção, isso é de forma literal isso aqui, de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida não da vida do ser humano, simplesmente, em todas as vidas, todas as fases, todos os tipos de vidas, pensando no hoje e nas gerações próximas, né? E os conceitos que são defendidos, ou seja, as palavras-chave quando se trabalha com esse eixo aqui, são essas: produção, consumo consciente, qualidade de vida, né? Alimentação saudável, economia solidária, agroecologia, ativismo social, cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros. São os termos são vinculados ao conceito de sustentabilidade. Que esses termos aqui, se a gente olhar bem, são termos políticos, culturais, sociais, históricos. Não são neutros e são bem mais abrangentes do que simplesmente cuidar de árvores, natureza. É muito mais complexo do que simplesmente preservar a natureza por si só, ou não desmatar. É muito mais amplo do que isso. Lembre sempre disso. Qualquer questão de prova que reduzir isso está errada, né? E o currículo no PPP da escola deve ter um enfoque holístico da pessoa como um todo, a pessoa integral, o ser humano integral, sistêmico, né? Dentro de um sistema, de um meio ambiente democrático e participativo. Tem que ter a intencionalidade em caráter processual, cíclico e contínuo, né? Além disso, os referenciais que esse currículo adotou para construir o conceito de sustentabilidade estão colocados aqui, principalmente nesses 4 documentos aqui. O primeiro é um tratado, né, que o Brasil é signatário, um tratado de educação ambiental para sociedades sustentáveis e de responsabilidade global. É o primeiro tratado, né, que é o primeiro referencial que o Currículo do Movimento tem para construir os seus conceitos. O segundo, a Declaração Universal de Direitos Humanos, com certeza. Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola. E a Carta da Terra. São 4 documentos que são referenciais legais, marcos legais usados pelo currículo para construir o conceito. Vocês podem perceber que são documentos que não tratam simplesmente de natureza, árvores. É bem mais amplos. São questões vinculadas a direitos humanos, a política, a cidadania, né? Então são mais abrangentes do que isso, né? E nós agora entramos, então, no terceiro ponto
né, posto pelo currículo como eixo orientador, que é o currículo integrado. Currículo integrado, ele visa superar a fragmentação, a descontextualização das disciplinas. Ele visa superar com o livro didático como sendo orientadores desse currículo, ou seja, livro didático é um suporte, um apoio simples. Ele não deve orientar, ele não deve ser um currículo que a escola vai utilizar. A disciplina isolada, o aluno passivo e a avaliação externa como sendo um padrão de qualidade. Então, o currículo em movimento pretende, sendo integrado, pretende superar esse paradigma aqui todo, né? E aí, o que ele defende, esse currículo integrado? Ele defende os conteúdos com a relação aberta, as diferentes disciplinas, né? A integração da pluridisciplina, interdisciplina e a transdisciplina. Já vou explicar o que significa isso aqui. E o currículo envolvido em torno de eixos transversais, né? Currículo está vinculado a uma sociedade, né? Favorecer a descoberta de quais condicionantes sociais, políticos, econômicos, culturais que estão em volta da construção, transformação e difusão dos conhecimentos em uma sociedade. Além disso, salas de aula para o currículo integrado é colocado como espaço de reflexão, de construção e aperfeiçoamento dos conteúdos culturais, dos valores, a compreensão crítica e reflexiva de uma sociedade. E os objetivos são de integração das diferentes áreas do saber. O tempo todo o currículo repete muito isso. A integração das áreas do saber. Não podem ser isoladas. Esse é um aspecto fundamental. Observe bem isso quando forem estudar o currículo. Ele pontua bastante a necessidade de não se fragmentar o saber em áreas isoladas, né? Então, os princípios desse currículo integrado são 4. Teoria e prática, que é a praxis, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização. 4 princípios, né, que fundamentam, alicerçam o currículo integrado, né? E aí, teoria e prática, dialético, praxis, ou seja, não posso ter uma teoria vazia, que não desemboca numa prática. E nenhuma prática também que eu não tenho consciência de que teoria que é embasa. É uma relação dialética entre teoria e prática, chamada de praxis, colocada também como fundamento desse currículo integrado, né? E aí, nós temos aqui as diferenças básicas entre a interdisciplinaridade e a contextualização posta pelo currículo. A interdisciplinaridade é a abordagem de um mesmo tema por várias disciplinas. Ou seja, as disciplinas elas possuem um encaixe, né, umas nas outras, que eu posso trabalhar um tema só, com várias disciplinas conversando entre si, né? Então, isso é a interdisciplinaridade. É uma disciplina, é um tema só, um eixo, que eu converso, que várias disciplinas trabalhem, abordem o mesmo eixo, né, conversando. Um texto de ciências eu uso em português, que posso usar o mesmo tema em matemática. Ou seja, eu abordo as disciplinas de uma forma integrada, né? E a contextualização é eu situar no sentido social e político o conhecimento e o método contextualizado aí nesse aspecto social e político, né? Então, nós temos aqui, né, a interdisciplinaridade como integração das várias disciplinas, e essa interdisciplinaridade pode acontecer na própria disciplina, na matemática apenas, né? Na disciplina a matemática, eu posso fazer temas, tópicos da matemática se entrecruzarem, se integrarem, né? Ou entre as disciplinas, entre as áreas, que é ou seja, matemática, física, química, biologia, história, geografia, português. Então, essa integração, essa interdisciplinaridade pode ser na mesma disciplina,
com tópicos diferentes dessa disciplina, ou inter, com várias disciplinas diferentes, com várias áreas diferentes, né? Então, nós temos também a flexibilidade. Nós estamos aqui vendo os 4 princípios, aqui, ó, esses 4 princípios aqui. Nós vimos a intencionalidade, a gente vai ver agora a flexibilidade, que é uma atualização, a diversificação desse conhecimento. A autonomia intelectual também é vista, e superar a rigidez curricular, como gavetinhas separadas e isoladas, e principalmente pré-requisito, palavra pedagogicamente incorreta na fase atual, a pedagogia. Por quê? Não tem que ter pré-requisito para poder alcançar alguma coisa simplesmente, né? Não tem que estar pronto, a prontidão, o pré-requisito, né? Porque eu posso alcançar esse pré-requisito naquilo que eu vou trabalhar. Então, ou seja, é um movimento de síncrese, análise e síntese. Síncrese é um conhecimento sincrético, caótico, bagunçado, misturado, senso comum. Eu faço uma análise disso. Vamos ver se o seu senso comum realmente tem perspectiva, é verdade. Vamos pôr em xeque o senso comum, fazer uma análise do senso comum. Da relação análise e síncrese, eu gero a síntese, que é um conhecimento escolar fundamentado, científico, né? Então, ou seja, esse processo aqui é feito na escola sem precisar que haja uma prontidão para isso, um pré-requisito. Ele não tem que estar pronto para aprender. Ao aprender, eu me torno pronto. É essa a lógica desse processo. E aí, nós temos o último tópico do currículo em movimento, que é a avaliação, nos seus 3 níveis. Aprendizagem, né? A avaliação para as aprendizagens e não da aprendizagem. A avaliação que favorece a aprendizagem, a avaliação formativa, né? A avaliação institucional, que é quando a escola se avalia, né? A dimensão pedagógica, administrativa e financeira, e das redes, ou avaliação externa, ou avaliação de larga escala, né? São 3 níveis para avaliação. E aí, a avaliação formativa, né? Nós já vimos que a avaliação para as aprendizagens é uma avaliação formativa. A avaliação formativa favorece a inclusão de todos no processo, né? Porque é uma avaliação que forma, que ensina, o aluno forma o aluno aprende enquanto é avaliado, né? Enquanto a avaliação diagnóstica favorece a formativa, que é a que eu faço no começo do processo, enquanto a somativa é a que se quer extirpar. O currículo em movimento pretende não trabalhar com avaliação na perspectiva somativa, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. O currículo explicitamente pontua que não se quer trabalhar com avaliação somativa nas escolas da rede, porque é uma avaliação de fim de processo, quantitativa apenas, que vai ver só quem passou e quem não passou, de pontos, de notas, né? Você pretende superar, não é democrática, leva à competição, a individualismo, meritocracia, termos pedagogicamente incorretos que não se querem usar mais. Isso dá só para nota, só para passar de ano, né? Engana-se, né? Esse professor camufla um ensino de má qualidade, porque estudou, tirou boa nota, mas não aprendeu. Então, porque não foi formativo, é somativo. Então ou seja, quer-se explicitamente nesse currículo movimento, coloca-se que pretende-se extirpar, tirar a avaliação formativa das escolas da rede. Então, a estratégia de educação adota a avaliação para as aprendizagens. Que é Por quê? Porque a avaliação da aprendizagem está focada no produto, como uma avaliação neutra, para coletar dados simplesmente, apenas. Enquanto a avaliação para a aprendizagem é uma avaliação que foca no processo. É para se garantir a aprendizagem. Então, eu avalio para que a aprendizagem seja garantida, para que o aluno aprenda pela avaliação, e não para que o aluno, só para pegar o dado, se ele aprendeu ou não. Então, o foco é a avaliação formativa, que é a avaliação
para as aprendizagens. Nós já vimos isso numa outra aula, né? E aí, por último, nós temos aqui no currículo também sobre a avaliação, que é um acompanhamento sistemático e contínuo, que podem ser feitos reagrupamentos dos alunos durante o ano, por dificuldade de aprendizagem ou por facilidade também de aprendizagem também. Eu posso reagrupar os alunos nesse sentido. De todos podem aprender, tá reforçando esse processo, que eles não precisam ficar presos a uma turma só o ano inteiro, que eles podem ser reagrupados durante o ano, de acordo com as suas aprendizagens, com as avaliações, porque o princípio não é começar o ano e terminar o ano da mesma turma e ir para a série seguinte. Não é linear o processo. O princípio é todos aprendam, mesmo que isso signifique reagrupar os alunos, que progridam sem obstáculos. Por quê? Eles não precisam repetir de ano, repetir aquilo que já sabem. Então, eles rompem com o conceito de turma fechada. Ou seja, é uma avaliação que prepara, que justifica os ciclos da aprendizagem, que é o que o currículo e movimento está defendendo sempre, desde o começo. A avaliação formativa que leve aos ciclos, que rompa com a seriação e com as turmas fechadas o ano inteiro.